Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui ao vivo, mais uma vez, com o seu podcast de saúde e bem-estar. Hoje o programa está sensacional. Nós estamos pela Rádio City 92.5 FM e também ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Eu sou Bruno Barreto e hoje nós vamos falar sobre uma pergunta que não quer calar. A pergunta que me fez mudar de carreira. Como que pode trabalhar no comércio exterior e não ficar louco? Como que você trampa no comércio exterior e mantém sua sanidade? Essa é a pergunta de $1 milhão, hein? Já vai mandando para quem trabalha no comércio exterior. Manda esse vídeo aí, porque eu tenho certeza que essa é a pergunta de 1 milhão. Boa noite, meu amigo Juliano. Muito boa noite, alegria aqui, tá? O nosso convidado aqui hoje vai trazer informações de relevância, principalmente para a galera aí que trabalha no Porto, comércio exterior. E eu tô muito, né? Tô muito querendo saber um pouco da vida aí do nosso amigo, Davi Onishi, e quero entender como é que você conseguiu, né, desvendar os mistérios do comércio exterior, encontrar sanidade, e hoje tá aqui para poder contar e nos ajudar a entender. Boa noite. Uma alegria mais uma vez estarmos aqui reunidos no nosso Como Que Pode cast. Brunão, Gil, alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Cara, confesso que eu também estou bastante animado e ansioso para saber como é que pode trabalhar no comércio exterior e não pirar, não enlouquecer. Então, estou muito feliz pela presença aqui do nosso convidado, por ele ter aceitado o nosso convite. Cara, muito feliz mesmo. Além de ser uma pessoa querida, é meu amigo de infância, conheço um pouco da trajetória da vida dele, sei das lutas e das dificuldades que ele passou e eu tenho certeza absoluta que este programa, este podcast de hoje vai ser surpreendente. Fica ligado, não desconecta. Então vamos apresentá-lo. Temos aqui nessa noite Davi Onishi, mais conhecido aí como DVD. Ele é formado em ciência da computação, trabalha nada mais, nada menos do que 20 anos no comércio exterior e aparentemente não está louco ainda. Ele é marido da Nívia, pai do Cristiano Ronaldo, olha aí, e 2 pets, o Aquiles e o Zeus. Davi, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, boa noite aí, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, podendo participar, podendo compartilhar um pouco da minha experiência e dessa loucura que é o Comex. Então, só iniciando um pouco a minha apresentação profissional, eu vou começar por onde eu acho que eu tive alguns gatilhos de ansiedade, que foram quando eu era pequeno, na igreja. Eu cresci num lar evangélico, só que eu tive muitos problemas de fanatismo pela igreja por conta dos meus pais, entendeu? Então, assim, eu cresci num ambiente que tudo era proibido, nada podia, então eram muitos nãos. E isso foram muitos gatilhos. Depois veio a adolescência, eu queria sair, mas eu não podia sair, tinha vontade de beber, não podia beber, então eu comecei a fazer muita coisa escondido, entendeu? Então eu cresci com esses muitos nãos. Muito frustrado, então isso acho que desencadeou muita coisa ruim. Não critico a criação dos meus pais, eles fizeram... Foi o melhor que eles puderam para o momento, né? Tenho certeza que eles quiseram te dar o melhor, mas talvez não foi o melhor para você, hoje conhecendo um pouco mais, com um pouco mais de conhecimento que você tem. Exato. Então, assim, eu vejo que eles priorizavam, assim, Deus em primeiro lugar, claro que estavam certos, só que em segundo lugar estava a igreja e não estava a família, entendeu? Uau. Então, isso que foi um grande problema aí na minha infância e na minha adolescência. Então, a família vinha em terceiro lugar. Então, assim, teve toda essa frustração de a igreja estar acima da família, entendeu? Então, tive momentos muito tristes por causa disso, mas foram alguns gatilhos que acabaram desencadeando quando eu entrei na minha vida profissional. Eu me formei em 2003 em ciência da computação, trabalhava numa empresa no Porto como estagiário de CPD, não era nem TI na época,
E quando eu fui ser efetivado, não tinha vaga lá no CPD e eles me colocaram no armazém de importação, ali no Sabuó. Então, iniciei a carreira no Comex, fui trabalhar em São Paulo. Só que essa área que a gente trabalha, tudo são muitos prazos, tudo gera custo, e não são custos baratos, é custo Em dólar, em em dólar, euro. exato. Então, assim, a cobrança para você não errar, ela é muito grande. E eu já tinha vindo disso, do ambiente familiar, entendeu? Então, eu tinha muita preocupação em não errar. E em 2007 eu tive a minha primeira crise de ansiedade. Porque por você ser muito cobrado para você não errar e gerar custos muito altos, teve um processo que ia gerar um custo que me deu uma crise de sudorese muito forte. Mas não era aquele suorzinho na testa, era aquele suorzinho de ficar encharcado, tipo jogo de futebol com a camisa ensopada, entendeu? E você nunca tinha tido um quadro como esse, assim, você começou a perceber. Esse foi o primeiro cenário, a primeira crise. Primeira crise. Isso me assustou muito. Não tinha entendido porque aquilo tinha acontecido, porque me pegou de surpresa. E a partir daquele dia eu comecei a trabalhar com medo que isso acontecesse novamente. Então, quando tinha muita pressão, muito trabalho, eu voltava a ter essas crises de sudorese, o qual começaram a me preocupar muito, entendeu? Então, eu falei, meu Deus... Você teve ajuda na época ou não? Não sabia identificar exatamente o que era isso? Não sabia identificar o que era isso, então, assim, eu fiquei muito preocupado na época. E tinha mais algum sintoma ou era mais essa... Era o mais perceptível, era a sudorese. Sudorese. Não tinha tremedeira, não tinha palpitação. Era o problema específico da sudorese, entendeu? E foi quando eu tive a ideia da primeira fuga. Eu falei, bom, eu vou morar na Austrália. Eu acho que o meu amigo nem sabe que o início desse projeto foi por causa disso, entendeu? Não sabia, cara. Então essa foi uma fuga. Foi uma fuga. Eu falei, bom, eu vou pro outro lado do mundo, eu vou realizar um sonho e quem sabe resolve esse problema, entendeu? Então comecei a dar andamento no projeto, ver passagem, ver escola. E um dia surfando com esse meu grande amigo, eu comentei esse projeto, esse sonho com ele. E eu deixei ele com a pulga ali na orelha, né, cara? Então, ele compartilhou com o pai dele e o pai dele incentivou ele aí. Então, no dia 26 de maio de 2008, a gente estava embarcando aí... Depois da final da Champions League. Depois da final da Champions League. Partiam para a Austrália, é isso? Partimos para a Austrália para realizar aí esse sonho, para a gente estar conhecendo uma nova cultura. Mas fugindo de um lugar, era esse fugindo de um lugar, o gatilho inicial, né? Achando que eu seria curado, entendeu? Só que o australiano é diferente do brasileiro, eu não dominava a língua e eu era muito cobrado. A gente foi trabalhar de ajudante de pedreiro, Daniel sempre muito cara de pau. O Daniel foi trabalhar de ajudante de pedreiro. Você pode repetir isso? O Daniel foi trabalhar de ajudante de pedreiro. Então a gente chegou ali na primeira semana, uma pastinha L, cheio de currículo, entrando em restaurante, obra, quero falar com o chefe da obra, entregando, assim, 50 currículos ia em meio período, que a gente estava muito determinado, e nossos pais não têm grana, então a gente tinha que tirar dinheiro de algum lugar, entendeu? Ficamos então, duas semanas, acho, ou 4, numa casa de família, né? Uma casa de separados. Família, separados numa homestay. Não, calma aí, são muitas informações. O Daniel foi para uma outra nação, sem saber onde ia ficar, o que ele ia fazer da vida, é isso? Exato. O Daniel, esse aqui. Esse aqui, Tá esse aqui. Tinha cabelo, um topete loiro com luzes, entendeu? Tá certo. E depois de 2 semanas eu fui chamado primeiro para trabalhar de ajudante de pedreiro. O Daniel veio na semana seguinte. É verdade, você conseguiu o primeiro emprego, cara. Consegui primeiro. E eu era muito cobrado ali, eu não sabia o nome das ferramentas nem em português, quanto mais em inglês. Então eu era muito cobrado, fui humilhado ali algumas vezes e voltei a ter crise de sudorese, entendeu? Eu falei, meu Deus do céu. Tô fugindo de um problema. Tô fugindo de um problema e tô Só que agora você tava suando em outro idioma. Exato, cara. Então, isso começou a me preocupar demais. Eu falei, acho que é um problema que eu vou ter que aceitar, é um problema que eu vou ter que conviver. Mas a gente também encontrou ali brasileiros cristãos que levaram a gente para Brazilian Christian Church, o quais, assim,
gente teve como se fosse uma família, né, do outro lado do mundo. E foi muito bom esse momento. A gente estudou, a gente trocou de empregos ali. E eu fui convidado para voltar para o Brasil, para a mesma empresa que eu estava. Tá? Então, já estava com saudades da família, da namorada, da comida brasileira. E falei, vou voltar. Meu problema não foi resolvido mesmo, então deixa eu voltar. E voltei, 10 quilos mais magro. Porque a gente trabalhava... E não comia, né, cara? Comia marmitinha, né? Quanto tempo vocês ficaram lá? Eu fiquei quase 5 meses, o Daniel acho que ficou 1 ano, né? Eu fiquei um pouquinho mal. O Davi foi... Então, tá sendo surpreendente, cara, esse episódio, porque ele nunca tinha contado isso pra mim. Eu tô sabendo agora, cara. Eu não tinha a menor ideia de que ele tinha ido pra Austrália pra fugir dessa crise que ele tava tendo aqui no Brasil. E eu, todo pimpão, cara, eu era mais ou menos assim como vocês, tá? Praticava bastante atividade física, lembra? Uhum. Nossa, e tal. Queria chegar na Austrália todo bonitão, Chapado. todo chapado e tal, não sei o quê. Cara, eu fui viver uma noite de verão, assim, tipo, eu fui viver... Mal sabia que teu colega tava fugindo. Uma de fantasia, trauma. mal sabia que meu colega tava fugindo, entendeu? Tanto é que, cara, eu nunca entendi por que ele foi embora. Porque quando ele foi embora da Austrália, depois desses 4, 5 meses, cara, eu fiquei meio mal, assim, porque eu falei, cara, peraí, eu vim com ele pra Austrália e agora ele tá indo embora, tipo, ele tá me largando aqui, me deixando aqui, mas eu não sabia, não tinha a menor ideia que era sobre isso. Mas é interessante porque, cara, de alguma forma eu também tava fugindo quando eu fui pra Austrália. Porque tinha as questões familiares ali com a minha família. Eu tive problema de suposto tráfico de drogas aqui em Santos, tá, cara? Em 2007. Porque eu me envolvia muito com isso, tinha um processo lá para responder, né? Eu estava trabalhando numa consultoria que os caras me pegaram que eu usava cocaína de madrugada e eu ia trabalhar no dia seguinte. Peraí. Tô indo muito O que rápido. tá acontecendo aqui, mano? Daniel, Peraí, o que tá acontecendo aqui? esse cara aqui é o Daniel? É o mesmo? Cara, eu não tô entendendo. Ó, vamos lá. É o Recapitulando. mesmo Dani que a gente conhece? Ele foi ajudante de pedreiro porque ele estava respondendo a um processo de tráfico de drogas. Meu Deus do céu. Tinha topete com luzes. Esse programa aqui, cara, esse programa é a gênese do como que pode. Na verdade, é assim, como que pode isso ter acontecido com esse ser humano? Vai, desculpa, vai, continua, Dani. Não, Por mas favor, é tem mais verdade. alguma coisa? Não, mas... Precisamos saber de mais alguma coisa antes de seguir em frente? Mas é isso, cara. E assim, quando ele me convidou pra ir, cara, eu aceitei na hora, assim. Meu pai me ajudou ali, pagou, acho que a passagem aérea, e eu fiquei responsável ali por pagar a escola. E, cara, eu tava indo viajar pro outro lado. Foi minha primeira viagem de avião. Acho que foi a tua também, cara, primeira viagem de avião. Não, já tinha ido. Viagem maluca, naquela Aerolíneas Argentina, São Paulo, Buenos Aires, Nova Zelândia, Sydney. Uma 30 loucura. horas de avião, né? 30 horas, 2 dias. Chegamos na Austrália 2 dias depois, cara, assim. E eu fui com ele mesmo, cara, com o propósito de, aprender inglês, né? Chegamos lá, a gente não sabia nem perguntar como que pedia um táxi, onde pegava o metrô, né? Mas, cara, tivemos uma experiência muito boa, Mas, né, cara? o processo de decisão eu achei bem estruturado. Vocês estavam surfando e falaram, vamos para a Austrália? Vamos. Legal, interessante. Mas aí eu lembro que antes da gente ir, o Davi falou assim, cara, mas ó, a gente precisa ter uma conversa séria antes de embarcarmos. Tu lembra disso, cara? A gente tem que falar sobre dinheiro e finanças. Tu lembra disso, Lembro. cara? Falou alguma coisa nesse sentido. Porque tu também tem essa parada, né? Tu tinha esse negócio aí que também era essa escassez financeira e tal. Que isso depois, no final, a gente até descobriu que era uma questão emocional também, né, cara? Sim, sem Mas dúvida. continua contando aí, porque você é o entrevistado, não eu. Sem dúvida envolve a questão financeira, a questão da ansiedade. Eu até comentei ontem com a minha hipnoterapeuta sobre isso. Que antes da gente ir para a Austrália, eu tive essa conversa. Falei, Daniel, se a gente estiver lá na Austrália e tu me dever $5, eu não vou esquecer. Eu vou te cobrar $5, cara. Porque assim, a mente do ansioso ela vai tão além
que eu me via como mendigo na Austrália porque tava me faltando $5. Que ele, inclusive, ele tinha te pedido emprestado nessa sua fantasia, ele não te pagou e fez você virar mendigo. Tua cabeça Exato. tava lá. E isso porque eu não tinha nem viajado ainda. Não tinha nem embarcado. Mas enfim, voltei pro Brasil, voltei pra minha antiga empresa que eu trabalhava, continuei tendo crises de sudorese, excesso de preocupação, excesso de ansiedade. Fui no psiquiatra para entender um pouco melhor por que eu tinha esses problemas. Foi quando eu comecei a tomar remédio tarja preta pela primeira vez e ele receitou, acho que era cloxazolam, 1 grama. Ô, Davi, mas que nível que era essa sudorese? Porque pra te preocupar era uma coisa assim, que molhava tuas roupas, era muito intenso? Era muito intenso. Então esse excesso de preocupação começava, eles chamam de sudorese crâniofacial, né? Então ela começa a escorrer pela cabeça, quando vê, vai pela testa, pela orelha, e ele começa a intensificar, então assim, a axila também já começa, o peito já começa, então... Isso era muito desconfortável para o ambiente de trabalho. Você já estava num lugar desconfortável. Isso te deixava numa situação muito pior, né? Muito pior. Então, assim, eu tinha ventilador USB na minha mesa, do lado do teclado. Eu sentava debaixo do ar-condicionado para que, se viesse o problema, eu já estava refrigerado. E o pessoal tirava sarro, mas, assim, era o jeito que eu encontrava para controlar isso. Não, né? e eu fico imaginando que, assim, socialmente isso era um grande dificultador aí, era desafiador você viver assim, porque é uma coisa que constrange, né? Constrange. E você, no primeiro momento, essa crise ela vinha em decorrência de uma situação. Depois ela começou a ser frequente? Começou a ser frequente, mas depois, assim, teve situações que eu estava conversando com alguém e começava a ter esse problema, e a pessoa, tá tudo bem? Quer uma água? Quer que eu te ajude em alguma coisa? Então, eu comecei a ficar preocupado porque eu não tinha mais controle sobre isso, entendeu? Então, o que eu comecei a fazer? Quando eu comecei a ter, eu começava a ir no banheiro, passava um pano na testa, molhava aqui a nuca e voltava ali um pouco mais calmo, tá? Sim. Então... E a medicação funcionou? Então, eu comecei a tomar essa medicação, tarja preta, só que nesse período eu comecei a ser gestor de pessoas dentro da empresa. E assim, o trabalho é tranquilo, o problema são as pessoas que você tem que lidar no dia a dia ali, isso que é o mais difícil, é você lidar com as pessoas. Então, eu tinha uma equipe que não me respeitava, eu tinha uma coach muito boa na época, mas a equipe era muito difícil de lidar, porque era muito trabalho para fazer. Então, assim, eu trabalhava até 8, 9 horas da noite todo dia, ficava ali perto do ar-condicionado, tomava o remédio, não me sentia calmo, não resolvia. Cheguei a tomar Rivotril uma época, pingava Pra dormir. Não, eu pingava depois do almoço debaixo da língua para ver se eu ficava mais tranquilo. Mas eu continuava ansioso, tá? Então, comecei a me ver ali meio sem saída, meio sem esperanças. Foi quando eu comecei a beber muito. Então, assim, eu tomava o remédio e à noite saía do trabalho e bebia. Então, assim, toda noite eu bebia, pro álcool me deixar mais tranquilo, mais relaxado. E também eu não queria voltar para casa, porque se eu fosse para casa eu ia comer, tomar banho, dormir e já ia estar no escritório de novo ali ansioso, entendeu? Então, tomava o remédio, tomava o Rivotril e bebia à noite. Então... isso foi intensificando, isso foi ficando muito pesado para mim, que eu tava vendo ali uma vida profissional horrorosa porque eu não tinha controle dos meus pensamentos. E isso, nos finais de semana, isso te incomodava também? Isso começou a causar prejuízo para você fora do ambiente de trabalho também, além da questão do possível alcoolismo, porque você estava ali, pelo que você me falou, todo dia você estava ingerindo bebidas alcoólicas que hoje, você olhando para trás, você considera até um abuso, ou estou errado nisso? Não, com certeza, era um Então, abuso porque era todo dia. Além disso, teve outros desdobramentos para a sua vida social fora do trabalho, com a sua família, esse problema? Como eu morava com meus pais na época, e meus pais eram muito fanáticos pela igreja, eu continuava tendo os mesmos problemas quando eu morava com eles, entendeu? Então, isso não melhorou muito. Só que em 2009, devido a esse excesso de preocupação, o tempo todo, sempre viver preocupado com o futuro, eu tive um problema muito sério na minha vista, que ele se chama um problema na serosa central. O que é isso? Como você tem excesso de ansiedade, a tua retina desce um líquido de plasma atrás dela e ela
entope o campo da tua mira. Então, assim, eu tô olhando pro teu rosto, mas em volta tá tudo claro, mas o teu rosto ele tá embaçado. E não tem, assim, lente e óculos que resolva esse problema. Aí eu fui no tio do Daniel, na época, que é oftalmo, para entender melhor. E ele explicou no detalhe o que é. Ele falou, você tem um líquido de plasma atrás da retina, que é causado pela sua ansiedade. Então, assim, esse plasma, ele escorre, ele cai com muita força, só que é como se o ralo tivesse entupido. Então, tu vai ter que conviver com esse problema uns 4, 5 meses para esse líquido de plasma escoar da tua vista e você voltar a enxergar normal. Uau. É bem raro Caramba. isso, né? Nossa, eu nunca tinha ouvido falar Nunca nisso, tinha cara. ouvido isso. É algo bem raro, assim. Eu ficava arrepiado, porque assim, eu já tinha um problema de ansiedade, aí eu comecei a depressão por causa disso. Ah, Então, Foi assim, desencadeando uma coisa pela outra. uma coisa pela outra. Então, assim, eu ia na praia, eu ia surfar, eu não via, assim, o sol, o mar, a areia com tanta... Não era mais tão colorido, era um foco embaçado. À noite eu tinha dificuldade para dirigir, entendeu? Então, o que já era ruim ficou pior. Então, era ansiedade e depressão. Então, assim, depois de 4, 5 meses esse líquido escorre e você volta a enxergar normal. Bom, agora eu vou me controlar. Só que assim, eu tive isso muitas vezes na minha vida. Então assim, volta e meia eu ficava com esse problema na vista ou na esquerda ou na direita. E quando eu vi, eu falei, bom, meu caso é sem solução, entendeu? Então, quando eu fui morar em Manaus, em 2013, foi algo libertador aí pra mim, porque eu consegui sair da casa dos meus pais. Assim, que fique claro que eu amo os meus pais, tá? Claro, eu só tive uma criação muito, Sim, sim. muito difícil. E teve muito choro, porque eu não casei na igreja, eu simplesmente saí, eu fui morar sozinho, eu precisava de uma segunda fuga, eu precisava sair da casa deles. Foi quando eu tive esse momento que eu considero uma segunda fuga e fui morar em Manaus. E me adaptei lá em Manaus. Que em Manaus, quem sai daqui ou você odeia ou você ama. Eu amei morar em Manaus. Fui em jogos da Copa do Mundo lá, fiz grandes amigos que eu tenho até hoje. Mas continuava com o mesmo problema de ansiedade, entendeu? Então, isso não melhorava. Fui morar em Recife, a convite da empresa. E um dia, injuriado, eu falei, deixa eu começar a pesquisar melhor sobre esse meu problema. Achei um remédio que controlava ali um pouco da sudorese. Uhum. Então, você por conta própria? Por conta própria. Isso. Aí não precisava de receita. Eu comecei a tomar e começou a melhorar. Só que depois de um tempo o remédio perdeu um pouco da eficácia e já não era mais tão... Não agia mais conforme eu precisava, entendeu? Então... Esse é o problema de se automedicar. Exato. Ô, DVD, deixa eu só fazer uma pergunta rápida. A gente está falando aqui, né, de efeitos colaterais, né, que você sofreu, ansiedade, consequência depois uma depressão. Mas eu queria que você tentasse nos passar, até para que a galera consiga fazer uma autorreflexão sobre a raiz. Né? Você começou nos dizendo sobre a questão da tua criação, né? Falou até inclusive de um contexto da igreja, de coisas que você passou e que provavelmente desencadeou, né? Então eu queria saber se você se dá isso mais a questão da criação que se alastrou ou propriamente a questão profissional, né? Foi dentro da empresa, você estava num lugar onde você não se sentia bem, você era cobrado, você não sabia lidar, ou foi a soma dos dois? A soma dos dois. Assim, pra mim foi a soma dos dois, tá? Como que eu estou tratando isso? Eu ia falar isso mais pro final, mas como você perguntou, já vou dar um spoiler do que eu ia falar no final. Eu comecei a fazer hipnoterapia, tá? Como é que é? Hipnoterapia. Explica pra gente o que é isso. Eu estava fazendo terapia, só que estava indo lá uma vez por semana, conversando com a terapeuta, explicando os meus problemas. E o terapeuta, ele te faz algumas perguntas para você mesmo trazer algumas respostas e não estava achando muito eficiente ir no terapeuta. Então, quando eu estava lá na terceira, na quarta sessão, ela pouco falava e ela falava, vamos entrar com medicação. Só que eu não queria tomar remédio porque... tarja preta, porque me dá muito sono, me deixa muito zen, e não lesado. era o que eu queria. Acorda no dia seguinte meio mongoloide, assim, né?
Exato, e não era o que eu queria. Então, eu abandonei e fui procurar a solução através da hipnoterapia, que é uma terapia, só que você tem alguns momentos que você fica de olho fechado e você busca alguns gatilhos que você teve na sua infância, entendeu? Um dia eu cheguei com o tênis sujo do futebol e meu pai me bateu. Aí eu me tranquei no quarto e fiquei ali chorando durante meia hora com muita raiva. Eu fiz isso. Eu já passei por esse tipo de tratamento. Agora que você tá falando, eu fiz. Então, assim, você vai buscar a raiz do que desencadeou. Poxa, eu errei ali, não sabia que eu estava errando, me bateram e eu fiquei com muita raiva e isso desencadeou um problema sério comigo 20 anos depois, entendeu? Então, a hipnoterapia está me ajudando a buscar a raiz desses problemas para eu voltar lá e consertar e sair de uma forma mais forte. E pelo que me parece, você já consegue, então, identificar com bastante clareza essa questão familiar. E isso foi no tratamento. Você conseguiu verificar isso no tratamento. Davi, falando que foi uma soma, né? A questão familiar e o trabalho, e cara, eu me identifico muito com a tua história, porque a gente viveu algo muito semelhante também lá na minha casa. As questões emocionais também tiveram conexões com a minha criação na infância e também com o ambiente corporativo. Queria falar um pouco do ambiente corporativo. Quando você tinha essas crises, você tinha algum canal aberto para poder falar sobre isso no escritório? Digo, seus chefes, a sua liderança sabia do que você sofria? Você se sentia livre? Você tinha liberdade para falar sobre isso? Ou não, cara, era aquele medo de vão me julgar, vão me pré-julgar, ou de repente vão me mandar embora, eu vou perder um emprego, vão achar que eu sou um doente mental? Como é que foi isso? Excelente pergunta, e eu só quero também pedir para você, quando for responder, contextualizar em que época foi isso, porque hoje a gente já tem mais clareza, de modo geral, sobre esse assunto. Mas acredito que nessa época as coisas estivessem um pouco mais nubladas nesse campo. Sim, realmente. Isso foi, de 2008 até 2012, por aí. Nessa época não se tocava muito nesse assunto por conta do RH das empresas, né? Então, realmente eu tinha vergonha de tocar nesse assunto. Ninguém sabia. Eu escondia muito esse problema para mim. Então, assim, hoje está sendo até um pouco libertador eu poder estar falando isso para vocês. A minha esposa sabe um pouco da minha história, mas o cara que é meu amigo aqui desde 12 anos não sabia nem da metade das coisas que eu estou compartilhando agora, entendeu? Então, assim, hoje você vê aí campanhas de Setembro Amarelo, né? Você vê o RH atuando mais hoje em dia. Mas antigamente não tinha nada disso, entendeu? Mas, Davi, eu vou aproveitar então esse gancho de vocês dois para entrar nessa questão corporativa. Eu atuei bastante tempo, como eu falei, no comércio exterior. Para quem não conhece, o comércio exterior tem algumas peculiaridades, né? Quando a gente fala de comércio exterior, nós estamos falando de importação e exportação de cargas, carga em movimento, cargas de alto valor agregado, muitas vezes, que vão de uma parte do planeta para outro, e aí a gente tem o envolvimento de tudo que se relaciona com isso, o transporte, a legislação local dos países, o fuso horário, e tudo isso concentrado em, às vezes, equipes de colaboradores que não são remuneradas de acordo com a responsabilidade daquilo que eles estão fazendo. Hoje, aqui em Santos, nós estamos no maior porto da América Latina, e os salários pagos aqui são menores do que os pagos em São Paulo. Tô errado? Não, você está completamente certo. Então, além disso tudo, nós temos ali, além dessa responsabilidade, dessa carga de responsabilidade que você já falou, do custo, nós temos a questão, como eu disse, do fuso horário, ou seja, você nunca descansa. Eu me lembro que eu atendia clientes de determinada parte do planeta, e quando eu resolvia os problemas desse cliente, que eu falava, vou descansar, era 7 horas da noite, eram 7 horas da manhã na China, e os chineses começavam a me perguntar da carga deles. É muito complicado, e no comércio exterior, a minha experiência é que eu não encontrei amparo para conversar, como você está dizendo. O que eu ouvia dizer? É assim mesmo. É assim mesmo.
tem que responder o cliente fora do horário de trabalho. É assim mesmo. O profissional do comércio exterior que quer atuar no comércio exterior é assim. Como que tá? Esse foi o fato pelo qual eu transicionei de carreira. Eu falei, olha, eu não vou me adequar a isso. É assim mesmo, então não é para mim. E eu fui seguir minha carreira comercial, eu era comercial de empresas desse setor. Eu me encontrei muito bem no que eu faço hoje, num mercado totalmente diferente, que leva em consideração essa questão, a empresa que eu estou hoje, ela leva em consideração essa questão de saúde mental, onde eu não encontrei respaldo no comércio exterior. Como está, então, o cenário do comércio exterior nesse sentido para um profissional como você? Você encontra, como a gente já colocou, esse respaldo, hoje você encontra? Assim, hoje eu vejo... repetindo, o RH atuando mais aí nessa área, nessa excesso de ansiedade que os colaboradores têm no dia a dia. E eu vejo que assim, hoje está cada vez pior. Está cada vez mais generalizado aí essa questão da ansiedade com quem trabalha com isso, entendeu? Então, eu já tive equipes assim de colaboradores que compartilhavam comigo, que às vezes tinham que se trancar no banheiro porque estava tendo ali uma tremedeira, estava excessivamente preocupado. Eu já vi gente falando que teve que tirar férias forçada porque não estava mais aguentando ali um ambiente com tanta cobrança, algo muito tóxico. E nos primeiros dias de férias ficava trancado no quarto até alguém ir lá libertar. Então, assim, realmente é uma área muito difícil, entendeu? Então, você tem que estar preparado e forte psicologicamente para aguentar todas essas cobranças. E, ao mesmo tempo, você não é tão bem remunerado assim que nem você comentou. E o que você fala para o profissional que está nessa situação, que não encontra esse respaldo? O que ele pode fazer para se ajudar? Você citou aí a terapia. Quais são os cuidados que você pode elencar aí para alguém que está nessa situação, que a sua experiência te mostraram que são eficientes? Assim, para mim, o que eu mais me encontrei foi através da hipnoterapia. Eu fiz alguns cursos de mindfulness, que é curso de respiração, curso para você se concentrar nas coisas que você está fazendo, porque hoje em dia a gente faz as coisas muito no automático. Atividade física. Atividade física e é isso, assim, eu procuro me exercitar também, eu me sinto então eu ia te bem. perguntar, você corre, né? Eu corro 2-3 vezes Isso por te semana. ajuda? Isso me ajuda. Conversar sobre o fato também hoje, como você falou, está sendo libertador falar sobre isso. Isso ajuda também? Isso ajuda também, porque às vezes a gente está sentado numa mesa, numa baia que está todo mundo trabalhando, e às vezes de 10 pessoas, 6, 7 podem ter aquele problema, e você não sabe que aquelas pessoas também têm, entendeu? Assim... Davi, mas lá na tua empresa hoje, existe esse canal aberto? É possível falar sobre isso? A liderança ajuda as pessoas que sofrem de alguma forma com saúde mental? Assim, eu tive troca de empresas. Nos últimos 5 anos eu trabalhei em 3 empresas diferentes. Então, assim, hoje eles dão a abertura, mas eles não vêm até você, entendeu? Então, assim, você que tem que ir. Você que tem que ir. Então, assim, existe esse canal, é algo aberto, mas depende muito do colaborador ir até o RH se abrir. Só que aí a pessoa tem vergonha, entendeu? Então vamos deixar uma mensagem aqui. Perdão, Dani. Claro. Mas vamos aproveitar essa fala dele para deixar uma mensagem para o pessoal. Toda mudança de cultura demora e ela perpassa aí pela questão do diálogo. Então, para você que está passando por uma situação como essa, que está com vergonha, saiba primeiro que você não está sozinho. Segundo, você pode contribuir para uma mudança desse cenário. Procure os seus gestores, converse, tenha uma conversa demonstrando a sua vulnerabilidade. A não ser que você esteja num ambiente extremamente tóxico, você não perderá o seu emprego por isso. E se você perder o seu emprego por isso, vai ser um favor para você, porque essa empresa não é para você. Se a empresa te demitir porque você está enfrentando problemas emocionais e psicológicos, esse não é um lugar para você continuar. Para você estar, né? Então, tome atitudes por você mesmo, porque lá na frente, né, Dani, eu queria que você falasse que você tem muita propriedade sobre isso. Lá na frente, as consequências disso podem chegar até a ser irreversíveis. Não, sem dúvida. E outra coisa, você falou muito sobre a questão do RH, né? Se a pessoa não procurar o RH, a empresa não vai procurar.
E eu acho que esse é que está o grande problema das empresas hoje no ambiente corporativo. Achar que o problema é com RH. E não é com RH. O problema de questões emocionais fala com o líder. Uhum. O líder precisa estar atento, prestar atenção aos seus liderados, às pessoas do seu time. Fazer gestão Fazer de pessoas. gestão de pessoas. Ser um líder humanizado. Não, acho que essa questão de terceirizar para o RH, achar que é o RH que vai cuidar, é bobagem. O líder precisa estar atento às lutas e às dificuldades dos seus profissionais. Então, por exemplo, lá na nossa empresa, cara, eu criei o encontro Conversas que Transformam. A gente se reúne uma vez por mês, na terceira sexta-feira do mês. A gente fica 1 hora falando só sobre saúde emocional, sobre questões emocionais. E aí a gente escolhe uma pessoa para vir e trazer um testemunho, contar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho das suas lutas. E entre nós nos ajudamos. Um abraça um outro. Um escuta o outro falando que, caramba, essa luta que ele passou, eu também enfrento. Então isso encoraja o outro a também poder falar, abrir o seu coração, porque no final do dia, às vezes, o que o profissional mais precisa é de um ouvido. Ele precisa ser visto, Dani, como uma pessoa. Esse é um problema. Exato. Às vezes a gente, Davi, começa a se enxergar como uma máquina dentro da empresa. E às vezes não é nem uma máquina de produção, é uma máquina que não pode errar. Né? E trabalhar num ambiente onde você fica mais preocupado em não errar do que em acertar, isso é terrível. Agora, Dani, isso faz todo sentido, porque eu também tenho uma experiência assim. Olha que legal. Na empresa que eu trabalho, a gente tem uma coordenação. E é uma coordenação de vendas. É uma coordenação. Trabalhar com vendas, cobrar resultados de vendas é difícil, porque o departamento de vendas ele existe para dar resultado, para dar lucro. Ele está diretamente... A performance faz parte do profissional da área de vendas. Mas coisas simples, como, por exemplo, a gente tem, né, na nossa coordenação algumas abordagens assim. A gente recebe a visita da coordenação e esses dias eu presenciei isso. A gente começou a falar sobre resultados. A coordenadora falou assim, não, calma, eu quero saber como você tá. Primeiro me fala como você tá. A gente vai falar sobre resultado, mas primeiro eu quero te ouvir. Às vezes isso... É isso. Cara, é uma atitude simples que pode mudar a vida. Você concorda, Davi, com isso? Você Concordo. que passou. Sem dúvida, tem que ter, sim, essa abordagem, a questão do líder e estar próximo. A sensibilidade, essa né, sensibilidade de perguntar. Eu já fui gestor de 30 pessoas numa empresa de Comex também, e eu tinha esse cuidado de saber como que ele estava, assim, ser próximo. E às vezes você acaba sendo como um psicólogo ali, né? Ele acaba te abrindo cada coisa que você nem imagina, né? Então, realmente precisa dessa sensibilidade, você precisa estar próximo, ainda mais quando você é um gestor. Tem um cara que fala assim, líderes que estão preocupados somente em cobrar resultado de suas equipes e não se envolvem emocionalmente com elas, não alcançarão os resultados e ainda perderão as suas equipes. Sabe quem fala isso? Sabe quem é a pessoa que fala essa frase? Daniel Mascarenhas. Ela não é, Dani? Não, exatamente, cara, porque tem um relatório do Fórum Econômico Mundial que afirma que o profissional do futuro será cobrado muito mais por questões comportamentais do que por questões técnicas. Então, quer dizer, eu preciso olhar muito mais para comportamento, eu preciso olhar muito mais para saúde mental, bem-estar, para um ambiente saudável, do que olhar apenas para questões técnicas. Cara, olha, tem uma coisa muito interessante, cara. Nós somos muito rápidos em cobrar, somos exigentes, cobramos rápidos os resultados, né? Reclamamos das pessoas, exigimos resultados, só que, cara, quando a gente conquista algo, quando a gente fecha um contrato, quando a gente realiza uma venda, a gente celebra pouco. Celebra com um e-mail. Parabéns aos envolvidos. É um e-mail, manda um sonho de volta e fala parabéns, excelente trabalho. Parabéns, Champs. Dá um tapa no seu... Dá um tapa nas costas e acabou. Cara, e assim, quanto mais eu celebrar,
Quanto mais eu comemorar, e eu sou super adepto ao sinozinho, cara, no departamento, bate o sino, grita, e, enfim, comemora mesmo, sai para um almoço, tem atividades extras com o seu time, porque isso ativa a criatividade. No dia seguinte, o time está mais motivado para criar e pensar em coisas novas. Eu vou além. Ô Dani, não comemore somente a performance, o desempenho. Comemore o processo. Então você tem uma meta, você não alcançou, mas, cara, você veio no ano passado você fez 30%, esse mês o seu colaborador fez 50%. Cara, em vez de você dar o viés, você não atingiu a meta, fala, olha como você cresceu. O que você fez aqui que te aumentou 20%? Isso aqui é um aprendizado. E outra, os erros, eles fazem parte do processo de crescimento. Empresas que punem os erros excessivamente são empresas que tornam o ambiente pouco criativo. Tem uma frase que eu não vou lembrar o autor, mas que fala: ambientes em que você não tem espaço para errar, nada novo nasce. Eu concordo plenamente com isso. Quer dizer, você pode acertar 500 vezes, não fez mais do que a tua obrigação. Cortou o fio errado, a bomba explode. Tinha... Davi, ele ia te chamar de DVD. Pode chamar meu apelido. Não tem problema. Vou fazer uma pergunta. Quanto tempo durou esse processo da tua dor, né, entre você começar a sentir esses efeitos colaterais e até o tratamento, diagnosticar e começar... Mais ou menos quanto tempo demorou? Olha, eu posso te dizer que eu não estou curado. Eu ainda estou no processo. Beleza. E eu tô ainda aprendendo a lidar de uma forma mais tranquila. Eu estou controlando para ter menos, vamos dizer assim. Qual período, mais ou menos? Mas eu me considero desde 2007, quando eu tive esse problema aí, desde a primeira vez, quando eu tive essa primeira crise de calor excessivo aí. Entendeu? Tá, então já fazem muitos anos. Você está casado há quanto tempo? Eu tô casado há 13 anos e eu posso falar que a ansiedade já influenciou muito no meu casamento. É sobre isso que eu queria que você falasse um pouco. Quais os efeitos colaterais que você percebeu que atingiu a tua casa, né? Como a tua esposa, ela lidou com isso, se ela foi ali uma autora ali, ajudadora nesse processo, né? Se ela foi uma peça fundamental para te ajudar, diagnosticar, quem sabe. Eu sei que muitos desses que estão, galera aí que está nos vendo, às vezes enxerga esse problema, não sabe lidar, e por não saber lidar, leva isso para dentro de casa, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você chegou a conversar com sua esposa, ela te orientou, como é que foi esse processo dentro de casa? Tá. Talvez eu me emocione um pouco, tá, falar sobre esse assunto, mas vamos lá. Há uns 4 anos atrás, eu fui trabalhar numa empresa que era muito desorganizada. Muito desorganizada. E a minha esposa trabalha lá. Assim, eu nunca tive problema de trabalhar junto com a minha esposa, tanto que a gente se conheceu nesse mundo do Comex, tá? Então, eu vim de empresas muito estruturadas, muito organizadas, mas eu comecei a trabalhar numa empresa que tinha pouco tempo no mercado e era muito organizada. E eu, por personalidade, eu sou muito, excessivamente organizado. O Daniel me conhece, ele sabe. Isso começou a me incomodar muito. Muito, assim... Que assim, era erro de português nos e-mails, era coisas engessadas, antigas, enfim. Isso começou a mexer comigo. Então eu voltei no psiquiatra, eu voltei a tomar remédio tarja preta, acho que era Frontal que eu tomava. Só que eu ficava ali um zumbi, assim, e a coisa, você que já trabalhou com coisa, é muito dinâmico, você não pode trabalhar devagar, você tem que estar ali a 1000 por hora para você poder render. E eu não estava rendendo porque eu estava tomando esses remédios. Chegava na hora do almoço, eu ia dormir no carro, porque o remédio me derrubava. E chegava à noite, eu ficava discutindo com ela. Só que quando eu via, eu não estava discutindo, eu estava gritando com ela. Mas não porque era ela o problema, porque eu estava muito estressado, entendeu? Então, isso foi fazendo apagar um pouco do amor, entendeu? E a culpa não era dela, a culpa era da situação que eu estava vivendo, entendeu? Então, teve uma sexta-feira que eu estava tão pilhado de estresse, cara, que eu deitei na minha cama, não ia conseguir dormir. Aí eu falei, Nível, eu vou dar uma volta. Aí saí descontrolado, dirigindo e bebendo em tudo quanto é bar. Acho que aquela noite eu parei em uns 5 bares, tentando acalmar aquela ansiedade e ela preocupada, me ligando, e eu querendo esquecer aquilo, porque eu estava muito ansioso. E naquela noite... Você pensou alguma vez em
dar cabo da vida, por exemplo, cara? Então, aí quando eu cheguei em casa, ela pegou um Uber, ela foi atrás de mim. Foi assim, uma situação muito desagradável. E eu falei, Nívia, desculpa, mas eu sinto vontade de tirar minha vida. De tão ansioso que eu tô. Pra tu ver a situação que eu cheguei. Só que ela ficou muito assustada. E a partir desse dia, ela começou a se afastar de mim. Ela falou, tô aqui com uma bomba relógio, entendeu? Então, a gente começou a ter crise no nosso casamento. Então, assim, eu ia assistir televisão com ela na sala, ela ia pro quarto. Eu ia pro quarto, ela ia pra sala. Então, assim, o nosso casamento começou a ficar frio. Frio. E às vezes eu conversava, nosso casamento tá esquisito, o que tá acontecendo? Não, vou procurar melhorar. E eu ali estressadão, assim, só piorando as coisas. Nisso, ela perdeu 2 gravidez, entendeu? Que piorou mais ainda o que já estava ruim. Então, assim, só pra vocês verem o que é ansiedade pessoal e corporativa, onde que ela me levou. Eu quero pegar isso aqui e quero dizer pros gestores que estão ouvindo a gente agora. Não tratar um problema, você ignorar a emoção de uma pessoa que está trabalhando com você, pode levar você a deixar de atuar positivamente num caso como essa história. Tem muita gente que não percebe, ele não sabe o efeito, o impacto, tanto negativo quanto a possibilidade de um impacto positivo. Então você é gestor de pessoas. Lembre-se que você está trabalhando com pessoas. E pessoas têm essa história. Pessoas são casadas, pessoas se relacionam, pessoas têm problemas fora de casa. E não é só resultado, não é só dinheiro, não é só errar que vai gerar um prejuízo. É uma história, é uma vida que você pode impactar positivamente. E também falando em dinheiro, porque o business é sobre dinheiro, o jogo é sobre dinheiro. Daniel, para cada $1 investido em saúde mental, qual o retorno disso? $4. $4. $4 de retorno em lucros e resultados, cara. Cada $1 que a empresa investe, tá? Fala sobre esse dado. Cada dólar investido em apoio à saúde emocional e mental dos seus colaboradores, a empresa tem um retorno de $4 em lucro e resultados. Isso não é custo, isso é investimento. A empresa que olha isso como besteira, como uma despesa desnecessária, está negligenciando resultados e lucros. Por quê? Equipes doentes irão afetar custos, irão afetar resultados, irão afetar os lucros das empresas. Equipe desmotivada, engajamento cai, a produtividade é reduzida, o nível de confiança e honestidade entre as pessoas cai. Ou seja, se você não cuidar disso, muito pelo contrário, cara, você vai ter resultados e lucros diminuídos. Por exemplo, o Davi acabou de mencionar para nós, cara, quando ele tomava o remédio, ele não conseguia atuar no dia a dia dele. Ele acabou de falar, cara, no comércio exterior, você precisa estar ali atento a todo instante e tal, quer dizer, e ele tinha que ir na hora do almoço dormir no carro. Tenho certeza, cara, e eu queria até te perguntar isso, a tua produtividade ao tomar os remédios reduzia ou aumentava? Não, a produtividade ela reduzia completamente. Significativamente. O Brasil, ele é o segundo, Daniel, o Brasil ele é o segundo país. Não, é o país mais ansioso do país mundo. Ansioso. E a segunda maior causa de afastamento do trabalho é por transtornos emocionais. Cara, a gente tem aí ações tão efetivas para você cuidar dos impactos, por exemplo, o movimento repetitivo. Então você trabalha ativamente deixando as suas equipes de maneira preventiva contra isso. Nós temos prevenções de inúmeros acidentes de trabalho, ou seja, as causas de afastamento de trabalho como um todo, elas têm ações preventivas de maneira muito quantitativa. E o segundo maior fator de afastamento não é visto hoje com seriedade, porque você falou do Setembro Amarelo. Tem empresas muito sérias, mas, cara, virou meme as empresas que dão um sonho de valsa pro teu colaborador e falam, cuide da sua saúde mental. Cara, não é assim, cuide da sua saúde mental. Ou dá um chazinho de camomila do leão, que é amarelo. Sabe? O chacezinho é amarelo. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Setembro Amarelo e dá um chazinho de camomila. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Você imagina uma pessoa que está na sua situação.
recebendo isso. Gente, a gente está caminhando para o encerramento desse programa com muito pesar, porque, Davi, a sua história, cara, é muito emocionante. Eu quero te agradecer por isso. Eu quero finalizar minha fala aqui para deixar vocês fazerem as considerações finais, dizendo o seguinte: gestor de pessoas, quero deixar uma mensagem para você. Você não é o trabalho, você não é a empresa. Você tem uma vocação, você é uma pessoa, né? Você não está trabalhando aí só para ganhar dinheiro. Eu sei que você tem as suas pressões, você precisa dar resultado, você precisa manter as equipes motivadas, mas, cara, saiba, você homem, mulher, que você pode impactar vidas de pessoas que vão além do trabalho, além do registro profissional. Eu tenho certeza, Davi, se você tivesse alguém que talvez te escutasse com sensibilidade, os seus problemas até mesmo fora da empresa, fora do ambiente de trabalho, seriam reduzidos. Estou falando alguma besteira? Não, claro que não. Se tivesse alguém me ouvido, talvez eu já teria resolvido isso logo no começo, tá? Só concluindo essa parte que você tinha me perguntado, no começo do ano passado, eu e minha esposa, a gente chegou a se separar por causa da crise de ansiedade. Eu queria ouvir. E assim, eu falei, a ansiedade me levou pro fundo do poço, cara, porque se eu perdi a minha esposa, e assim, eu sou evangélico, sou criado em lar evangélico, então assim, pra mim tinha acabado, assim, minha vida não tinha mais sentido, porque eu não tinha mais a minha esposa ali perto de mim, me afastei do Daniel também, a gente ficou aí uns 2 anos sem se falar, e a gente ficou um dia separado, só que depois a gente rompeu no domingo e na segunda-feira à noite a gente conversou e a gente resolveu dar mais uma chance, entendeu? Então, como diz no filme do Will Smith, né, essa parte da minha vida se chama felicidade. Uhum. Então, tudo começou a dar certo. Então, assim, eu reconstruí meu casamento, eu me acertei com a minha esposa, eu melhorei ali no trabalho, no dia a dia, eu comecei a ficar mais equilibrado. Porque eu cheguei no fundo do poço, ou eu me afundava mais, ou eu resolvia sair dali. Então, assim, dependia muito de mim. Então, graças a Deus, em abril desse ano, a minha esposa engravidou pela 3ª vez. Vem aí o meninão em janeiro. Encontrei solução aí na hipnoterapia. E eu tô muito feliz, entendeu? Porque Deus reconstruiu o meu casamento, entendeu? Davi, cara, te agradeço por impartir com a gente as tuas emoções. Obrigado. Eu posso sentir aqui a tua dor e a tua felicidade. Em um mundo altamente competitivo, dinâmico, que cobra produtividade atrás de produtividade, onde as redes sociais muitas vezes nos vêm para nos fazer comparar com as pessoas e cada vez a velocidade tem se tornado mais impossível de alcançar, de gerar resultados, né? Dentro tudo aquilo que você já citou, trouxe para nós aqui, a gente precisa parar. A gente precisa parar, a gente precisa começar a se importar com a dor do próximo. Assim como você está dividindo com a gente as suas emoções, para nós é muito importante isso. Porque nessa velocidade, muitas vezes, a gente não dá ouvidos a pequenos acontecimentos que estão ao nosso lado. Se você tem percebido que o colega, o teu colaborador, o teu amigo que está do teu lado tem demonstrado de alguma forma efeitos, né, colaterais de alguma coisa que ele está assim, para, chama ele de lado, conversa. Eu acho que a gente pode ser sim, né, um instrumento de Deus na vida de uma pessoa, de alguma forma poder ser ouvido e gerar uma orientação, né? Eu acho que isso falta muito, porque cada vez mais as pessoas estão individuais, correndo por si próprias. Você está no meio de um campo colaborativo onde as pessoas estão trabalhando e cada vez defendendo mais seus interesses, e falta, né, muitas vezes num café, numa mesa como essa, a gente poder olhar no olho da pessoa e se importar com a dor da pessoa. Então, acho que as minhas considerações finais aqui é dizer que o seu relato, a sua história, ela me sensibiliza e eu tenho certeza que eu vou sair desse programa dando mais atenção às pessoas que estão do meu lado. Obrigado. Eu que agradeço. Ó, Davi, cara, a gente se conhece há
tanto tempo e eu não conhecia talvez metade do que você relatou pra gente hoje. Cara, tô muito feliz em saber que você tem conseguido superar, que você encontrou um caminho, uma solução, que o Cristiano Ronaldo tá vindo aí. Cara, tem que ser Cristiano Ronaldo. Tem que ser Cristiano Ronaldo. Eu tenho certeza que esse episódio surpreendeu a todos. Tem muitas pessoas que estão nos ouvindo e que com certeza vão se identificar com a sua história, se identificar com o que você passou. E como você mesmo mencionou, é um processo, né? É uma jornada. Mas o mais importante é que hoje você sabe identificar quais são os gatilhos, você consegue identificar as causas que te fazem levar a uma crise e consegue voltar, trazer seus pensamentos de volta, quer dizer, controlar, fazer exercício de respiração, se concentrar, como você mesmo mencionou, próprio exercício de meditação também tem te ajudado bastante. Cara, só quero te agradecer, obrigado demais por você ter aberto a sua história, tem que ter muita coragem para fazer isso, parabéns pela tua coragem, cara, obrigado pelo convite mais uma vez e seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast, cara. É isso. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Assim, foi muito bom estar abrindo aqui meu coração para vocês. E assim, só para deixar uma mensagem final, em primeiro lugar, sempre buscar Deus, Ele que vai estar confortando o nosso coração, vai estar trazendo essa paz. E segundo ponto, assim, a família. Dê muito valor para a família de vocês, porque assim, sem a minha esposa, acho que eu não seria nada hoje em dia, entendeu? Então, tô muito feliz de estar construindo essa família aí junto com ela. Tá vindo aí o nosso primeiro filho, forte, saudável, graças a Deus, tudo certo. A gente fez o segundo morfológico essa semana e tá tudo certo com o bebê. E é isso. E assim, outros pontos que me ajudaram, como eu disse, foi o exercício de respiração, a hipnoterapia e exercício físico me ajuda bastante. Mas acho que não tem como não pirar no Comex. Algo que me ajudou muito também. Um livro que um amigo meu escreveu, chamado Pirei até a página 2. Esse livro é fantástico. Eu li em um dia esse livro. Para quem é do comércio exterior, eu acho que você deveria fazer um lançamento só para o comércio exterior. Essa é uma leitura obrigatória. Davi, muito obrigado. Davi. Pessoal, até a próxima. Foi um prazer ter você aqui nos ouvindo. Nós agradecemos demais a sua audiência e até o próximo episódio. Tamo junto. Como que podcast. Tchau.